Bom dia a todas, bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui hoje. Vou começar fazendo minha autodescrição. Eu sou um homem branco, 1,75 m, estou usando calça azul, tenho cabelo curto, castanho claro, alguns vão dizer que é um pouco grisalho. Estou usando calça azul, a camisa do fórum, porque a gente veste a camisa daquilo que a gente acredita e confia. Estou usando um pin dos ODS e uma pulseira do projeto Together Band, feito pelos indígenas Yawanawá, a partir de sementes de fruto de açaí, de plástico reciclado retirado dos oceanos e de arma apreendida em contrabando, de metal de arma apreendida em contrabando. Queca, obrigado pela sutileza. Perdi a Queca aqui na minha vista, deve ter que correr atrás da Maetê, mas obrigado pela sutileza, né, desse toque, da gente relembrar de quem nós somos. E lembrando que nós somos... Obrigado. Lembrando que nós somos o meio. Né? A gente não está dividido desse meio. Né? E a gente está a serviço desse meio e não o meio ao nosso serviço. Começar a partir daí. E aproveitando um pouquinho dessa puxada, eu vou contar um pouco para vocês sobre o Pacto Global das Nações Unidas, mas aproveitando um pouquinho dessa fala da Keck, dessa sutileza que ela trouxe, eu vou pedir que a gente também faça um momento de silêncio para a gente relembrar das desigualdades e das injustiças. Que a gente tenha a sabedoria de trabalhar incansavelmente pela igualdade de oportunidade e pela justiça. Que é a responsabilidade de cada uma das pessoas que estão aqui. E não só dessas pessoas. Bom, sou Leandro, eu lidero a plataforma de eventos e conteúdo do Pacto Global da ONU no Brasil. É um enorme privilégio estar aqui, então agradeço muito a Guama, Caio, Andréia, Kaká, pelo convite mais uma vez. Agradeço ao Rancho por receber e sediar esse momento tão importante. Para quem não conhece, eu vou contar um pouquinho sobre o Pacto Global da ONU. O Pacto Global da ONU é uma iniciativa das Nações Unidas. Lá nos anos 2000, o Secretariado das Nações Unidas, presidido à época pelo secretário-geral Kofi Annan, teve uma percepção de que para a gente conquistar um mundo sustentável, né, e próspero e longevo, a gente precisaria de um engajamento coletivo que não poderia depender mais apenas do primeiro e do terceiro setor. Que o segundo setor, que as empresas, que detêm a grande parte do capital e a grande parte da influência, né, social, humana, ambiental, ética, né, tinham que se engajar nessa causa também. Então ele propõe ali um grande pacto entre Nações Unidas e a rede empresarial global em prol desses movimentos. Né? E daí nasce o Pacto Global das Nações Unidas. Né? Ele nasce como um embrião, né, como uma das agências da ONU, uma das iniciativas da ONU ainda embrionária, e isso começa a ganhar um engajamento cada vez maior quando se percebe que, de fato, a transformação está ali. Né? Porque todos e todos que estão aqui, de algum modo, né, trabalham, né, prestam serviço para algo. Né? Então, é a partir desses ecossistemas que a gente pode, de fato, começar a transformar o planeta. E aí o pacto ele nasce com 10 princípios. Né? Mas antes de trazer os 10 princípios, só para dar um pouco de números para vocês. Né? Hoje o Pacto Global das Nações Unidas conta com mais de 18 mil empresas e organizações que são participantes, comprometidas com o Pacto Global. São 65 redes locais ao redor do mundo. E um ponto que eu quero falar para vocês aqui hoje, aproveitando que é a minha segunda oportunidade de estar aqui no fórum, eu tive a oportunidade de estar aqui no ano passado também, é sobre o que a gente chama de walk the talk. Né? Ou seja, colocar em prática o que a gente se compromete, o que a gente planeja. Então eu tenho o orgulho de poder falar para vocês hoje que quando eu estava aqui no ano passado, Caio, o Pacto Global da ONU, da Rede Brasil, nós éramos a terceira maior rede do mundo em número de empresas comprometidas. Hoje, nós somos a maior rede do mundo em número de empresas comprometidas. Né? Então, palmas para vocês que fazem isso acontecer. Né? Então, isso mostra que nós aqui temos essa visão. Né? Então, hoje a gente tem mais de 2.000 empresas e organizações comprometidas com os nossos 10 princípios, que são 10 princípios pautados nas áreas de meio ambiente,
direitos humanos, trabalho e anticorrupção. Né? São guias, são princípios orientadores, e o Pacto Global nasce com esses 10 princípios para que a gente possa, a partir dessas orientações, construir modelos de negócio sustentáveis. O tempo vai passando, a necessidade de engajamento aumenta, né? E ali por volta de 2015, a gente entende que a gente precisava dar mais elementos para que as empresas e as lideranças dessas empresas conseguissem implementar programas efetivos dentro dos seus ecossistemas. Que os 10 princípios, que são 10 princípios éticos, né, eles não conseguiam necessariamente, de forma isolada, influenciar essa transformação. E aí nasce um conceito que com certeza todos vocês aqui já conhecem, que o time aqui brilhantemente colocou na parede ali fora, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? Então o Pacto Global inaugura os ODS, né? Cria os ODS, depois de uma chamada global, são 17 objetivos. Sob esses 17 objetivos nós temos 169 metas, né? E 231 indicadores que ajudam essas empresas, no setor empresarial, a transformar o seu modelo de negócio e ter um norte nessa navegação. Né? Entender com quais desses princípios, com quais desses objetivos a minha empresa ou a minha atividade se identifica e como que eu posso colocar isso em prática no meu negócio. Para nós aqui do Pacto Global da ONU Rede Brasil, a gente encontrou uma maneira de traduzir isso e trazer isso de uma forma mais tangível para as nossas empresas participantes, e não só as participantes, claro, para aquelas que muitas aqui talvez não sejam participantes ainda, então obviamente que eu já deixo um convite, né? Estou super à disposição para as conversas aqui. Então quando a gente traz uma empresa participante para o Pacto Global, ela vivencia uma jornada de transformação. Esse é o nosso grande plano, transformar o modelo de negócio das empresas a partir dos ODS. Então ela entra, a gente vai entender qual que é a maturidade dessa empresa, né, dentro desse ecossistema, e a gente vai passar com essa empresa por plataformas de ação, por movimentos de ação, por diversas iniciativas de diversos atores, setor privado, público, organizações setoriais, sociedade civil, para que a gente possa coletivamente assumir compromissos para transformar o mundo e não deixar ninguém para trás. Né? E efetivamente assumir esses compromissos. Isso é responsabilidade das lideranças. É responsabilidade das lideranças assumirem esses compromissos, e o Pacto Global ele é um meio para que isso aconteça. Então a gente tem aqui, depois eu divido com vocês esse material, a gente tem aqui um pouco de todos os projetos. Um deles a gente vai falar em breve aqui num dos painéis, que é o projeto Blue Keepers. Mas voltando para o ponto que eu trouxe para vocês, nada disso do que a gente planeja, trabalha incessantemente, daria certo se a gente não conseguisse ampliar os resultados. Então a gente é muito orientado para resultado. E é importante que tudo que está sendo discutido aqui, a gente teve ontem colegas brilhantes aqui conversando e falando e pautando temas fundamentais. Hoje a gente vai ter outros. Vocês todos que estão aqui, com certeza estão aqui por uma razão, né, com propósito de transformação, que a gente possa de fato sair daqui e agir. Não é mais tempo de planejar, não é mais tempo de pensar se, é tempo de agir. Qualquer passo conta. Não existe pequeno ou grande passo, qualquer passo conta. Né? Então, trazendo um pouco também de volta para resultados, eu fiz também um levantamento aqui de números. Né? Então, do ano passado, quando eu estive aqui, para este ano. Né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente teve um crescimento médio de engajamento de empresas de 40% nas nossas plataformas de ação. Cresceram. Né? Esse engajamento cresceu em 40% entre o primeiro trimestre do ano passado e o primeiro trimestre desse ano. Da mesma forma, os nossos movimentos, que são nossos movimentos de ação com metas específicas setoriais, coletivas, para cada uma dos temas que a gente aborda, direitos humanos, meio ambiente e anticorrupção, a gente tem hoje mais de 320 organizações comprometidas com esses movimentos. A nossa meta para 2030 é 500 organizações, empresas brasileiras, grandes empresas brasileiras comprometidas. A gente tem mais de 580 cartas de compromisso assinadas, ou seja, empresas que assinaram mais de um movimento do Pacto Global e mais de 1.800 compromissos assumidos. Porque cada um desses movimentos ele tem uma lista de compromissos que a empresa adota como compromisso de transformação. Então hoje a gente tem mais de 1.800 compromissos. A gente está falando de um impacto direto em mais de 1,4 milhões de pessoas que estão nesse ecossistema direto das empresas. Isso movimenta 0,5 tri, né, que é um número bastante relevante. Se a gente colocar aqui, a gente está falando de 25% do PIB brasileiro, impactado diretamente por esse movimento de transformação. Então, o motivo de eu estar aqui, de trazer essa minha fala para vocês, são dois, na verdade. O primeiro deles é que é possível. Que a gente não se engane. Que a gente esteja muito atento a tudo aquilo que puxa a gente para trás. Que a gente esteja muito atento no nosso compromisso pessoal e na nossa responsabilidade pessoal, como líderes que somos, nessa transformação. Se a gente quer transformar o mundo, dá 3 voltas em casa primeiro. Olha a sua casa. O que você está fazendo na sua casa para transformar o mundo? Né? Quais são as ações que você está adotando ali?
Como é que você está influenciando o seu ecossistema? Leva isso para o seu ambiente profissional. Leva isso para as pessoas que você lidera. Leva isso para as suas lideranças. Exige essa transformação. Não dá mais tempo da gente ficar negociando isso. Então que a gente saia daqui inspirados a fazer a transformação acontecer. A assumir os compromissos que a gente precisa assumir, se comprometer com esses compromissos e fazer com que eles aconteçam. Para que no ano que vem, quando a gente estiver aqui mais uma vez, a gente possa ter resultados efetivos aqui para mostrar para o PREA, para toda essa cadeia. Ontem a gente teve a oportunidade de assistir um documentário maravilhoso, né, que mostra uma costa inteira, né, com problemas e com soluções. E que a gente possa, no próximo ano, estar aqui falando sobre soluções, falando sobre os resultados que a gente atingiu. Então eu faço um grande chamado a vocês, como o secretário-geral Kofi Annan fez lá em 2000, para que a gente se una. Para que a gente se una, empresas, organizações, sociedade civil, comunidades, em prol da sustentabilidade. E lembrando que sustentabilidade, gente, não é sobre meio ambiente apenas. Sustentabilidade é direitos humanos, sustentabilidade é ética, é integridade, é anticorrupção e também o meio ambiente. Então que vocês saiam daqui inspirados, que a gente possa coletivamente assumir esse pacto e individualmente, dentro das nossas casas, das nossas organizações e dentro do nosso ser, como a Keka nos ajudou a acessar esse lugar, que a gente se comprometa efetivamente com a mudança e com o mundo que a gente quer ver para o futuro. Muito obrigado.